Olá, esse é o Drops Quadriláteros. Na Netflix a gente está com uma produção que é uma parceria da produtora inglesa e da Netflix, que se chama Os Irregulares de Baker Street. Na verdade, Os Irregulares de Baker Street são um grupo de crianças que vivem nas ruas. Elas aparecem em dois contos do Sherlock Holmes, originais do Arthur Conan Doyle. E, na verdade, essas crianças, elas ajudam o Sherlock Holmes em uma penetração no dia a dia da investigação dele, em certas circunstâncias, em certos aspectos que ele não pode chegar ou ele não consegue chegar. Elas são, na verdade, vamos dizer, o as na manga do detetive nesses 2-3 contos que eles aparecem. E, na verdade, a Netflix está fazendo agora um seriado, né? A primeira temporada está aí disponível para vocês assistirem, em que esses garotos, apesar de que no seriado eles não são exatamente garotos, são um pouco mais velhos, estão lá para adolescentes, meio já que final de adolescência, não encaixa também tão perfeitamente, investigando uma situação que leva a crer e tem indícios não vou dar spoiler aqui, de que há algo de sobrenatural. Como eu disse, eu não vou dar spoilers, mas se você assistiu o trailer, se você assistiu o seriado, isso logo de saída, então eu não estou realmente entregando nada aqui até então, tá? Você tem que esse grupo estaria nas ruas e estaria envolvido com essa situação. Sherlock Holmes não é exatamente uma opção de ajuda no momento. Na verdade, o Dr. Watson é um personagem muito mais presente nessa história. E a gente tem aí uma dinâmica interessante. Esses garotos, não tão garotos de rua, investigando uma situação. Pessoalmente, eu não gosto de quando você liga Sherlock Holmes a qualquer situação, digamos, sobrenatural. Eu acho que não encaixa perfeitamente com o mote do personagem. O Sherlock Holmes é um investigador de ciência. As histórias dele não abrem muito aspecto ou muitas facetas para você estar usando o extraordinário sobrenatural. Alguns autores fazem isso, com mais ou menos grau de sucesso, mas de um modo geral não me agrada tanto. Você tem alguns mitos de H.P. Lovecraft, às vezes inseridos ali, o Livro dos Mortos, tem alguns autores que fazem esse trabalho ou com Sherlock Holmes ou com Moriarty, utilizando essas forças sobrenaturais. De um modo geral, não são coisas que me agradam, mas você, de repente, nesse seriado, você usar uns personagens desconhecidos, vamos dizer que eles são os sidekicks menos conhecidos do Sherlock Holmes, eles são os secundários dos secundários. Para você dar uma dinâmica meio sobrenatural, isso pode até funcionar. Eu deixo a você a missão de assistir esse seriado, se você tiver interesse, e chegar à sua própria conclusão. De um modo geral, pesquisando sobre as informações, a gente vê que essa produção usa os irregulares em uma situação sobrenatural, em que o Sherlock Holmes é praticamente omisso, pelas razões no seriado, e eu não vi que isso seja baseado em nenhum trabalho anterior, né? É sempre uma citação de que é uma obra em que os autores se basearam em Conan Doyle e seu Sherlock Holmes. Mas os irregulares, nas ruas, enfrentando algo sobrenatural, será que isso já aconteceu em algum livro, em alguma história em quadrinhos, em alguma coisa? Já. Um trabalho muito pouco conhecido de Sherlock Holmes saiu pela Dark Horse, não saiu aqui no Brasil, se chama Os Irregulares. Ele mostra esse grupo de crianças auxiliares do Sherlock Holmes em uma situação em que eles se deparam com algo sobrenatural. Então, na verdade, essa ideia, mesmo que de repente não tenha nada a ver diretamente com esse quadrinho, não é exatamente algo que ninguém nunca pensou antes, algo que eles tiraram da cartola tão facilmente. É uma edição que, como eu disse, ela não saiu aqui no Brasil, ela é interessante, apesar dos desenhos não serem exatamente uma obra-prima, mas eles funcionam para aquilo que a obra se determina. E, na verdade, você tem aqui uma história que eu questiono o valor dela em certos aspectos de trazer esse sobrenatural para a realidade de Sherlock Holmes, mas ela parte exatamente da mesma premissa. Os secundários dos secundários, nas ruas de Londres, investigando uma situação sobrenatural, e o Sherlock Holmes não está exatamente disponível, exatamente na linha de frente dessa situação. Cabe a vocês aí chegarem às suas conclusões se o seriado foi tão inovador, ou se por acaso você tem essa situação que essas ideias se multiplicam, ou são recicladas com facilidade dentro desse meio de divertimento, de quadrinhos, de seriados, de filmes, porque na verdade os quadrinhos estão presentes intimamente no dia a dia dos produtores dos filmes, né, nessas últimas produções. É meio questionável que esses produtores, que esses autores não tenham se batido com essa história em quadrinhos, pelo menos um deles em algum ponto da vida. Mas cabe a você aí chegar a essa conclusão. Fica aí a dica, fica aí a informação. Esse é o Drops Quadriláteros. Se você gostou, por favor, nos acompanhe. Até a próxima.